Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de toxicologia. Hoje, uma continuidade das micotoxinas. Se você caiu nessa aula, não tem problema, você pode começar por essa aula sobre micotoxina ou, caso queira, as principais micotoxinas eu cito num outro conteúdo, numa outra aula aqui, que são as micotoxinas as mais comuns, as aflatoxicoses, as fumotoxicoses, né, a zearalenona e assim por diante. Mas essa aqui é uma segunda aula importante. Se você seguir na playlist do meu canal, você vai conseguir encontrar essas informações. Eu sou o professor doutor Atílio Celso Calef, sou médico veterinário e biólogo, e aqui eu trago conteúdos exclusivos de farmacologia, toxicologia, terapêutica de animais de produção, a parte de medicamentos de animais de produção, patologia, imunologia e muitos assuntos correlatos à minha formação. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, o que são as micotoxicoses de fungos endofíticos? Por que essa aula veio separada? Porque são fungos, na realidade, que crescem nos espaços entre os tecidos vegetais. É como se fosse uma simbiose com a planta hospedeira, tá? Eles trazem um benefício muito importante para a planta, no entanto, eles podem produzir micotoxinas que são relevantes para o sistema produtivo, né? Então, geralmente são micotoxicoses produzidas por Clavíceps purpúrea, Clavíceps paspali e Stenocarpella maidis, e que anteriormente, né, era chamada de Diplodia maidis, tá? Então, basicamente, eu vou falar sobre as micotoxicoses relacionadas a esses tipos de fungo. Existem outros fungos também relevantes, né, como Clavíceps africana e bipolares, tá? Então, são alguns casos aí relatados, eventualmente, o Clavíceps africano relacionado ao sorgo, é presente no Brasil, né? Causa aí alterações de produção em bovinos e suínos, mas não tem aí uma intoxicação de fato determinada aqui. E nos casos de ergotismo em bovinos, né? Foi em Santa Catarina, 2010 a 2014, relacionados ao capim-mourão, levando a quadros de hipertermia, diarreia e gangrena nos casos de bipolares aí no sul do país. Beleza? Então vamos para um caso aí super importante, que é o caso de ergotismo, causado aí pela micotoxicose, né, associado ao Clavíceps purpúrea, né? Então, ele é um fungo ascomiceto, ele se desenvolve em sementes, né, de diversas plantas, né, e tem o nome de ergot justamente porque parece relacionado, né, ao francês, né, de esporão, né, parece como um esporão, uma espora, né, e a intoxicação por esse tipo de fungo vem relacionada ao ergotismo, tá? Nessa micotoxicose, no caso, né, em específico. Lembrando, né, micotoxicose é diferente de micose, por favor. Então, o ergotismo, né, ele já tem relato de 2.500 anos atrás, né, no centeio, né, que tinha lá essa tal erva obstétrica, era utilizada para controle hemorrágico, pós-parto. Na Idade Média, depois viram alguns relatos na França, por pessoas que comeram, né, pães que continham, né, essa micotoxina. Depois, posteriormente, denominada de fogo de Santo Antônio, né, porque as pessoas faziam romarias aos santuários onde o ergot não se desenvolviam e acabavam se recuperando, né? Então elas atribuíam a cura ao santo e o lugar onde elas estavam existia a micotoxina e acabava tendo a micotoxicose, às vezes os problemas de fertilidade, né? E na era moderna, né, ela vem associada a quadros de alucinações e delírios, justamente pela ingestão, às vezes, dos alcaloides de ergot, né? E aí isso levou, inclusive, a Inquisição, né, a condenar algumas pessoas, às vezes, por esse tipo de alterações aí no comportamento dada a intoxicação, tá? Então, hoje já existe a discussão em relação a questões sobre o mecanismo de ação dessa micotoxina, né? Então, são alcaloides produzidos aí, basicamente, derivados desse ergot, que são utilizados em diversos contextos na medicina, então, desde o controle de hemorragia, supressão de lactação, tratamento de doença de Parkinson, até mesmo, né, a discussão em relação ao LSD, né? Então, o LSD, ele é um alcaloide também derivado aí importante. Nós temos mais de 600 plantas que podem ser infectadas pelo clavíceps, e aí ela produz essa micotoxina. No Brasil, nós temos aí também vários tipos de plantas diferentes, não só o clavíceps, que pode ter esse tipo de micotoxina sendo produzida.
tá? Então, ocorre inicialmente, né, a infecção pelo fungo, fungo infecta a planta, forma esse escleródio, né, de negro a marrom escuro. Esse novo escleródio substitui a semente, então por isso que é como se fosse um esporão, né, bem diferente esse ciclo, muito interessante isso, né? E aí eles produzem os conídeos. Esses conídeos, eles liberam um sabor adocicado. Esses escleródios depois permanecem no solo, germinam e liberam os ascosporas. Esses ascosporas, eles podem levar à invasão do ovário, né, e ao estigma da planta. E aí você vai tendo a propagação, né, disso. Você vê que ele invade a planta, entra no ciclo da planta. Então é muito maluco, né? Porque é muito diferente do que a gente está acostumado, que é um fungo cresce em cima de um grão e pronto. Não, ele faz parte do ciclo, ele cresce no tecido da planta. É um ciclo completamente diferente, tá? E se a gente tiver umidade, é claro que isso vai ser, vai crescer, vai se desenvolver de uma forma bem mais fácil, né? Então, esses alcaloides do ergo, né? Ou ergoalcaloides, eles são estruturas, né, derivados lá do indol, né, a ergolina, tem mais de 40 alcaloides já caracterizados, né, e nós temos vários tipos de frações aí que são relacionadas a intoxicações. Então, nós temos lá os derivados do ácido lisérgico, né, o LSD, que é a ergotamina, ergonovina, né, ou ergometrina e a ergotoxina. Nós temos os derivados da clavina e nós temos os alcaloides peptídicos, cada um com uma característica distinta de toxicidade, tá? Então, a ergotamina, A é o principal aqui alcaloide com ação vasoconstritora. Em B aqui eu citei a ergotovina, potente ação ocitóxica, por isso que vem a relação com os problemas obstétricos, leva à contração uterina, pode induzir inclusive o aborto. A ergocornina, que é o componente da ergotoxina, a ergocristina, componente também da ergotoxina, e a ergocriptina, que é o componente também da ergotoxina. Então, tem vários tipos de estruturas diferentes, tá? Como é que vai acontecer a toxicidade, né? Então, primeiro, né, é ingerido aquela estrutura toda ali, né? A ergometrina, né, ela age no útero de 4 a 8 minutos após a ingestão. Isso pode durar de 3 a 6 horas, então tem aquele efeito contrátil uterino, e ele é biotransformado via fase 1 pela citocromo P450. Nós percebemos também que isso é detectável na carne bovina e na gordura desses animais expostos, ou seja, oferece risco à alimentação também, tá? No leite não tem descrição dessa passagem desses ergoalcaloides, tá? Então, pelo menos por essa via aí, a gente não tem uma preocupação maior. Como é que funciona isso sobre os receptores, basicamente? Ele tem um agonismo alfa-1 adrenérgico, e sobre os receptores serotoninérgicos, eles têm um agonismo parcial, tá? Então, além disso, ele tem ação sobre os receptores dopaminérgicos, atuando como um agonista parcial. Então, você vê que ele é um agonista de diversos tipos de receptores que estão associados com mecanismos excitatórios, né? Efeito contrátil, né, muscular liso, efeito vascular, que é o alfa-1 adrenérgico, agonistas parciais serotoninérgicos, que trazem efeitos excitatórios, e dopaminérgicos também associados eventualmente a efeitos excitatórios, tá? Então, vai causar efeito vasoconstritor periférico pela ação alfa-1, aumento da pressão sanguínea é uma consequência, pode levar à isquemia de tecidos. Tem ação ocitóxica também pela presença desses receptores alfa-adrenérgicos dentro da musculatura lisa uterina, aumentando esse tônus, tá? Mas não mexe no peristaltismo intestinal. Tem uma ação endócrina também pela modulação do eixo hipotálamo hipofisário, porque a gente tem que lembrar que esse eixo ele tem uma relação com vias dopaminérgicas superiores, importante, né? Então ele reduz a concentração de prolactina circulante, essa hipoprolactinemia, tá difícil hoje, me desculpe, e levando a uma agalactia, uma queda da produção leiteira, né? Eu tenho alguns artigos produzidos, né, relacionados também à prolactinemia associada à modulação do sistema imune. Caso vocês queiram, isso está disponível dentro do meu currículo, tá?
Quais são as formas clínicas, então, que nós temos do ergotismo? Primeiro, a relação à gangrena, né, necrose de extremidades, que foi o que a gente encontrou no Rio Grande do Sul. Também pode ter uma redução do crescimento e na produção do animal. Pode ter uma síndrome associada à hipertermia, também visto no caso que a gente teve aqui no Brasil. E a forma reprodutiva, que a gente vê já lá da Idade Média, que é os abortos e a galactia, devido à hipoprolactinemia. E a forma nervosa, as alterações neurológicas, que são mais incomuns de acontecer, né? Com poucas descrições aqui, tá? Então, a forma gangrenosa, ela se dá justamente pelo efeito agonista alfa-1 e bloqueio arteriolar, e causa uma isquemia, né? Geralmente na época do inverno, que já tem um efeito vasoconstritor, e você agrava esse efeito vasoconstritor. O animal tem claudicação, edema, pode apresentar hiperemia, né? Essas lesões gangrenosas, elas vêm em associação ao quadro isquêmico, tá? Então, geralmente também pode apresentar lesão em outras extremidades. O estado geral do animal, geralmente, não leva a grandes complicações, depende do grau de isquemia, de necrose associada, tá? Então, existe uma necrose, basicamente coagulativa, na pele do indivíduo, tem a proliferação microbiana, né? E os vasos sanguíneos, eles encontram aí lesionados, né, levando a uma redução do fluxo sanguíneo, a uma hipoperfusão, tá? Em animais jovens, eles acabam consumindo menos alimento, aí acaba diminuindo o crescimento. Em galinhas, nós percebemos uma queda produtiva do número de ovos, né? E muitas vezes os sinais histopatológicos, eles são inespecíficos. Inflamação, hemorragia, necrose associada ao gastrointestinal, e eventualmente quadros diarreicos, tá? Pode apresentar também hipertermia, e aí confunde eventualmente com quadros de hipertermia associados a estresse ou algum outro tipo de distúrbio. A dispneia, ela é marcante associada a isso. Muitas vezes a hipertermia também leva a hemorragia e outras complicações. Comportamentalmente, são animais que vão procurar a sombra, ficar buscando próximo, buscando a água, não estando próximo da água, né? A produção leiteira também acaba caindo pelo efeito sobre a prolactinemia, né? Do hipoprolactinemia produzida pela modulação dopaminérgica, e geralmente, se o animal foi exposto a esse composto de 2 a 3 semanas após cessar essa exposição, existe uma melhora. A forma reprodutiva, que traz bastante preocupação, ela induz abortamento pelo efeito ocitóxico, né? Então, ele causa contração uterina no indivíduo. A galactia complica também a alimentação fetal, e geralmente os equinos são um dos principais afetados, tá? Então, liberação de coro alontoide acaba acontecendo, né? Prolongamento gestacional, distocias, fraqueza do bezerro no pós-parto, né? A fêmea como se secasse, tá? A forma nervosa já é bem mais rara, né? Fica o questionamento se de fato tem esse tipo de alteração, mas basicamente caracterizado por quadros de ataxia, hipermetria, hiperestabilidade, sinais inespecíficos, basicamente. Como é que a gente fecha o diagnóstico dos casos de ergotismo? Basicamente, os achados clínicos patológicos que eu citei anteriormente, nas espécies relacionadas, tá? Você pode observar os escleródios no alimento, ele fecha o diagnóstico porque ele detecta lá a presença do fungo. Avaliação quantitativa também, quantos escleróides eu encontro por massa de alimentação, né, por quilo de alimento, tá? E isso vai também ajudar a tomar uma medida se de fato teve a exposição a níveis tóxicos, de fato, tá? Outras alternativas, vai para microscopia do escleróide para caracterização química, então espectrometria de massa, por exemplo, pode ser utilizado, ou eventualmente utilizar o bioensaio, expor os animais a esses escleróides e ver se existe a manifestação clínica após a exposição. Diagnóstico diferencial importante, né? Intoxicação por romaria, que vai causar gangrena de extremidades, e é um fungo também. Pododermatites infecciosas também, causa podridão do casco, né? E causa claudicação. Para a gente diferenciar se não foi isquemia causada pela vasoconstrição induzida pelo ergotismo. Como é que a gente faz, então, para abordar isso caso exista uma intoxicação? Não tem um tratamento específico, então basicamente a gente trabalha com suporte, tá? Então, primeiro, retiro aquele alimento, né, ou local de exposição, inicia tratamento sintomático, né, suporte,
e pode administrar antimicrobianos se tiver gangrena devido à infecção bacteriana secundária, né? Então, na gangrena, isso pode persistir por um bom tempo, pode ser irreversível a lesão. Se tiver disenteria, geralmente o animal, ele em um mês, com uma boa terapia, ele pode se recuperar, mas tem retardo de crescimento que pode ser permanente. A forma nervosa, geralmente ela regride após a retirada da exposição, e a forma reprodutiva, o problema que se levou ao aborto, a gente não tem como reverter o evento, mas se tiver uma hipoprolactinemia, existe a melhoria da lactação após 7 dias, a remoção do contato, né, com a micotoxina, tá? Prevenção, então, se baseia em avaliação desse alimento, né? Então, garantir que você tem o limite necessário para não ter toxicidade, né? E em fêmeas gestantes não pode ter esses escleróides, caso contrário, isso corre o risco de ter efeito abortivo. Cuidado no manejo, né? Para não ter o clasvíceps ali no ambiente, manter o ambiente limpo. Manejar a pastagem, né? Para não formar esse tipo de crescimento. E controle químico geralmente não é viável economicamente, porque você não consegue viabilizar do ponto de vista econômico a supressão desse fungo ambiental, tá? A outra possibilidade, intoxicação por Clavíceps paspali. O Clavíceps paspali é um ascomiceto também, né, que tem infecção em gramíneas, diversos tipos de gramíneas, né, que acabam dando nome ao tipo de característica desse fungo, né? O ciclo biológico é assexuado, né, e ele forma também esses escleródios, e ele pode ter uma etapa sexuada no solo. Então, o que vocês veem desses fungos endofíticos, né, é que eles têm um ciclo muito complexo, diferente do que a gente está acostumado. Tá? Então, é bem característico também da região sul, maior frequência entre abril e maio, que é o período de sementação, que é quando a gente consegue ter a formação desse escleródio durante o processo de pendoagem, né, dessa pastagem, tá? Então ele produz micotoxinas tremogênicas, né? Essas micotoxinas paspalitremos, né? A e B são bem semelhantes aos peritrenos. Essas micotoxinas, né? Também são caracterizadas por algumas de baixa toxicidade, né? Associadas aí a alguns compostos que são extraídos eventualmente pela farmacêutica, tá? Os paspalitremos, eles produzem inibição de receptores GABA, principalmente GABA-A, e leva a um efeito de neurotransmissão inibitória, tá? Então não tem uma classificação correta de como ainda acontece esse evento, mas basicamente agir sobre receptores GABA-A, ele tem influxo de cloro, levando a um evento de hiperpolarização, tornando mais difícil a estabilidade daquela célula. Ele modula o limiar, tá? Então, geralmente, ambientes úmidos e quentes que vão favorecer a formação dessa micotoxina na pastagem, né? Então, geralmente, os animais afetados são os bovinos, tem uma morbidade variável, né? Até metade do plantel, mortalidade baixa, menos de 10%, e o início dos sinais clínicos após 24 horas da ingestão da micotoxina, tá? No caso da doença tremorgênica, que é essa doença associada a tremores, por isso do nome tremorgênica, ela tem a ver com tremores musculares, incoordenação motora, né, hiperexcitabilidade, eventualmente, em alguns casos, né, quadro atáxico, né, devido à modulação do sistema nervoso, tá? Em alguns casos, leva a quadros de tetania, tá? E tetanias que podem causar, inclusive, traumatismos, beleza? Achados patológicos associados a essa micotoxicose, aumento, né, do líquido céfalo-raquidiano, com quadros de hemorragia e aumento da pressão intracraniana, aumento da PIC. Pode ter degeneração das células de Purkinje, por isso dos quadros de hipermetria, balonização axonal, levando à disfunção neuronal, e o córtex cerebral sofre processos degenerativos, frequentemente, tá? O diagnóstico, basicamente, associado aos dados clínicos, patológicos, à exposição ao paspalum, né, infectado pelo fungo. Tá? Tem outras toxinas tremorgênicas também importantes, né, associadas aí ao Cynodon, Ipomoea, Lolium e Phalaris, e fungos também, Aspergillus e Penicillium, tá?
Pode também estar associado à hipomagnesemia, a redução do magnésio justamente levando aos tremores, e doença do acúmulo lisossomal aí por causa de intoxicação por solanum fastidioso, né? O caso a fastigiato, né? O caso a jurubeba. Tem uma aula minha que eu falo de todas essas intoxicações e detalhes, por isso que eu não estou me prolongando aqui nessa aula, tá? Então, a terapêutica geralmente é tirar a exposição do animal a esse tipo de pastagem, transfere para uma pastagem livre, evita algum terreno irregular justamente por causa dos tremores e risco de traumatismo, e vai trabalhar basicamente com prevenção, tá? Então, pastoreio, né, coleta do, da pastagem no momento certo, né? Para não ter a brota, né? A pendoagem, para não correr o risco do desenvolvimento do fungo, né? E reduzir a lotação nesses quadros onde a gente tem essas sementações, tá? Terceiro caso importante, né? Dos endofíticos, causado aí pelo fungo Stenocarpella maídis, causa a diplodiose, né? Ele era antigamente denominado como Diplodia maídis, né? Um ascomiceto também associado à putrefação do milho. Tá? Ele infecta basicamente a base da espiga do milho e forma uma estrutura micelial, e durante a maturação eles formam picnídeos, né? Como os corpos de frutificação negros. Sobrevive a resíduos no milho, no solo, e os conídeos eles são disseminados pelo ar. Tá? A intoxicação ocorre quando eles acessam essas plantações onde existem esses restos de espigas no chão, basicamente. Então, muitas vezes, quando ele está com fome, ele pode ingerir esse tipo de material, tá? Então, o fungo ele é presente em qualquer plantação de milho no mundo, né? A ocorrência é bem descrita na África do Sul, tem alguns no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Austrália, né? Então, geralmente tem a ver com as cepas, né? Condições climáticas, por isso que a gente tem essas variações ao longo da geografia, tá? Ele foi isolado um composto chamado de diplodiotoxina na cultura, né, desse fungo, né? Então, não se sabe ao certo, né, qual é a substância principal pelo efeito de micotoxicose, mas sabe-se que existem alguns compostos tóxicos e que causam essas alterações. Geralmente, então, nós temos alterações neurológicas, né? Então, de 7 a 10 dias após a exposição do animal a esse tipo de fungo, tá? Então, inicialmente, né, epífora, cialorreia, tremores musculares, ataxia, dismetria, né, problemas posturais, e muitas vezes o animal ele já tem um quadro de paresia e, eventualmente, pode desenvolver quadros timpânicos e vir a óbito, tá? Eventualmente, né, nós temos essa espongiose associada à ingestão desse tipo de composto, né? Então, na região do cérebro, né? E isso aqui não foi relatado ainda no Brasil. Nós temos fetotoxicidade, né? Então, quadros de natimortalidade ou lesões fetais também são descritos em alguns ruminantes, tá? Quando foram expostos a esse tipo de milho com essa contaminação, tá? Diagnóstico, basicamente, manifestação clínica, achado histopatológico, dados epidemiológicos e o local lá onde esse animal ingeriu esse tipo de composto, né? Então, nesses casos, como existe bastante dúvida se de fato ocorreu essa doença, muitas vezes a reprodução experimental ela pode ser importante para a gente de fato validar se aquilo que foi causou a infecção, tá? Diferencial importante, né, nos casos de intoxicação por micotoxicose por aspergillus e clavíceps, plantas, por exemplo, no caso do Cynodactylon, né, a grama seda, e falares, né, que é o alpiche. Isso tudo aqui eu discuto na aula de intoxicação por plantas tóxicas, tá? Nos casos de fitotoxicoses. Como é que a gente faz? Para tratar, primeiro retira ele do contato desses pastagens de milho cortadas, né? O prognóstico é muito bom, geralmente de 7 a 10 dias ele melhora dos sinais clínicos. O ideal sempre é trabalhar com prevenção, né? Então, retirar os animais daquelas plantações de milho que tem aqueles restos, procura, né, mofo esbranquiçado lá na espiga, né, inspeciona elas, né, e aí você correlaciona esses achados, os sinais clínicos, com o caso apresentado. Então, resumão aí para a gente encerrar esses fungos que causam essas micotoxicoses tão diferentes. Ergotismo, né? Então, ele causa efeitos vasoconstritores, gangrena, né, distúrbios reprodutivos e síndromes disentéricas, eventualmente alterações neurológicas, intoxicação nos casos do Paspali, né,
associados a efeitos termogênicos, tremorgênicos, desculpa, não termogênicos, tremorgênicos, né? Ele inibe a ativação GABA, levando a quadros de hiperexcitação por supressão das vias hiperpolarizantes, e os casos de diplodiose, né, associados aí a alterações neurológicas, geralmente com prognóstico razoável, né, favorável, associado à ingestão lá daquelas espigas contendo o fungo, né? Então, basicamente, o manejo se dá pela descontaminação, né, do local, retirada do animal e tratamento suporte. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esses fungos endofíticos que são muito diferentes, né? Citei alguns poucos dele. Deixa o like, curta, compartilha. Meu muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se sentiu falta de algo e até logo.